Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor do empate do Palmeiras por 0-0 contra o Universitário do Peru e a consequente classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Nós tivemos um Palmeiras que vinha com excelente placar, de 4-0, um Palmeiras que já vinha com a classificação extremamente bem encaminhada, para não se dizer praticamente definida, porém eu vi um Palmeiras muito desconcentrado. Eu vi o Palmeiras com um futebol que deixou muito a desejar, um Palmeiras pouquíssimo produtivo, especialmente na questão ofensiva. Eu creio que o Abel ele optou por uma formação de 3 zagueiros, só que na minha visão ele falhou totalmente nessa questão tática, porque o Palmeiras não conseguiu se desenvolver, o Palmeiras não conseguiu apresentar um futebol minimamente satisfatório, e se não tivesse feito aquele placar excelente no jogo de ida, tenho certeza que o Palmeiras ia passar por muitos apuros para conseguir essa classificação. E isso a gente já vê logo no início do jogo, onde o Universitário ele tem um lance de gol que é anulado pelo VAR por uma questão de um jogador estar numa posição de impedimento e acabar atrapalhando a visão do goleiro Everton. Então isso ocorre antes dos 10 minutos, então quer dizer que o Palmeiras poderia sair antes dos 10 minutos do primeiro tempo na desvantagem e jogando o que estava jogando, poderia ser que o Palmeiras passasse um aperto. Então é realmente bastante preocupante esse nível de futebol que o Palmeiras enfrentou, porque é um Palmeiras que, apesar de estar dominando a posse de bola, teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, era uma posse de bola extremamente pouco produtiva. O Palmeiras não conseguia lances de perigo, não conseguia fazer absolutamente nada e sentiu bastante falta de mais efetividade. O Palmeiras que não conseguia fazer absolutamente nada no jogo. Então a gente acabou ficando dependente de uma ou outra jogada individual, porém eu creio que o Universitário surpreendentemente foi bem melhor do que nós no que se propôs a fazer, especialmente no primeiro tempo. Nós fomos para o segundo tempo e eu não vi muita mudança. Eu vi o Palmeiras continuando muito mal, um Palmeiras que continua pouco produtivo, e creio que o Abel ele demora muito para estar fazendo as modificações necessárias, e mesmo assim ele não tira essa sua composição com os 3 zagueiros. Eu creio que o sistema funcionaria melhor como estava, com a questão dos 2 zagueiros, até porque quando o Palmeiras fazia essa composição anteriormente, ele colocava o lateral como uma espécie de terceiro zagueiro. Lembrando que ele fazia isso já no passado com o Marcos Rocha e agora ele faz isso com o Giai. Então eu não entendi o porquê dessa mudança. Realmente fica difícil de entender, uma vez que o Palmeiras teve um desempenho muito bom no primeiro jogo e dessa vez, graças a essa mudança tática, nós ficamos muito sem criatividade, especialmente porque o Felipe Anderson, que é onde a gente espera que conduza muito bem o meio-campo, dê todo aquele balanço entre a defesa e o ataque, ele também estava muito mal no jogo. Ele realmente deixou bastante a desejar, não estava numa noite inspirada, realmente estava lento no jogo, deixando o Palmeiras muitas das vezes sem ter saídas e sem ter criatividade. Então creio que o Abel foi muito mal nessa escalação. Eu creio que até fica de lição para que nós possamos melhorar, porque daqui para frente a Libertadores entra numa fase mais aguda, onde o erro é mínimo, principalmente nessa questão de você estar jogando tanto dentro quanto fora de casa, até porque especialmente o Palmeiras ele tem uma coisa de jogar melhor até fora de casa do que dentro, algo que é difícil de explicar, porque o Palmeiras sempre se notabilizou por ser muito forte na questão do Allianz Parque, no estádio. Então é difícil da gente entender o porquê que agora o Palmeiras não consegue ter um desempenho bom no seu próprio estádio. Então nós devemos reorganizar para poder voltar a usar o fator casa a nosso favor. Um fator que sempre nos ajudou, não pode vir a nos atrapalhar futuramente. O jogo termina 0-0, o Palmeiras se classifica para as quartas de final, mas o desempenho, não podemos deixar de falar, preocupa para as próximas fases. Porque se jogar o que se jogou
Dessa vez, provavelmente não vai muito longe, vai ficar nas quartas ou no máximo na semi. Porque nós teremos pela frente agora o River Plate, né, que eliminou o Libertad do Paraguai nos pênaltis. Então o Palmeiras vai enfrentar o River, que é um adversário que é difícil, porém o Palmeiras tem um bom histórico, né? Lembrando que nós tivemos o Palmeiras vencendo em 1999 e também na Libertadores de 2020. Então o Palmeiras tem um bom histórico, porém precisa estar atento nessas questões. Hoje o Palmeiras errou onde podia errar, mas que sirva de lição para as próximas vezes o Palmeiras não voltar a repetir esses mesmos erros, porque pode vir a nos custar caro. Então é um empate que deixa a desejar, porém nos traz a classificação. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo e como você analisa essa classificação do Palmeiras para as quartas de final da Libertadores da América? Dá sua opinião nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.